Nós iremos falar com a amada igreja a respeito desse tema chamado O Chamado e as Provas. Inclusive nós deixamos uma pergunta e nós vamos começar esse ensino falando a respeito dessa pergunta. Quem quiser comentar, fique à vontade. Mas a pergunta está aí, né? O chamado, ele faz parte do processo de santificação? Aí eu coloquei lá, sim ou não, e justifique. Quem quiser comentar, antes de nós iniciarmos propriamente o estudo, pode falar sobre a pergunta que nós deixamos. Qualquer um, irmão, pode falar, se quiser. Os irmãos entendem? Você poderia pelo menos dar um enfoque sobre o tema? O tema nós deixamos ontem. Abraão, o chamado do Senhor. Aí a pergunta que nós deixamos para os irmãos era: o chamado e as provas fazem parte da caminhada à santificação? Sim ou não? E justifique. Se sim, se não, justificar. Sim. Irmão Marcos, sim. Então justifique aí, irmão. Se você não for chamado, né? Não tem como você participar da salvação, se você não for chamado, se você não for escolhido, né? Uhum. Então acho que tudo que acontece faz parte do processo da salvação, do crescimento nosso espiritual. Assim, a salvação ela é individual, né? A salvação tem a ver com a graça de Deus, né? Nada que façamos nos dá direito, né? Mas é um processo que nem a escada, até a Rosa fala que a gente sobe todo dia um degrau. Tem uns que sobe, tem outros que desce, tem outros que ficam lá no mesmo degrau. Isso. E tudo faz parte do processo, de bom e de ruim que acontece na nossa vida. Muito bom. Muito obrigado, meu irmão. Baseado no que o nosso diácono Marcos falou, vamos fazer a leitura do texto que está em Gênesis capítulo 12, versos do 1 ao verso 9. Eu farei a leitura e os irmãos acompanhem. O áudio está saindo bom aí? Ok. Gênesis 12, do 1 ao 9. Farei a leitura e os irmãos acompanhem. Amém? Amém. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo Saraí, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas lhe acrescentavam em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, e lhe aparecera. Passando dali um monte ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor.
e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Irmãos, quando nós falamos na questão do chamado, o nosso irmão Marcos, Diácono Marcos, falou a respeito de que você não pode fazer parte de uma esfera quando você não é chamado, né? Mas assim, e quando você é chamado e você negligencia a este chamado? Quando você foge às responsabilidades. Nós vamos tentar fazer um breve relato aqui da vida de Abrão, que não era Abraão nesse tempo ainda, mas de Abrão, que vivia numa sociedade politeísta, né? Que vários deuses eram adorados, vários deuses eram cultuados, e não havia a direção direta, a ação direta de Deus na vida de nenhum povo, né? Abrão foi escolhido, Abrão foi, como nosso irmão Marcos falou, separado, eleito para ser o pai dessa nação. E aí nós nos pegamos com esse chamado especial, e um chamado com promessa. Meus irmãos, vejam o interessante desse processo do chamado. Aqui nós dividimos esse estudo em duas partes. O chamado e depois Deus prova. Primeiro vamos entender o chamado. O verso 4 diz assim, ó: Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor a Ló, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Meus irmãos, partindo do pressuposto de que Abrão, naquele momento, isso aí é para mim que tá dando uma notícia aqui. Tem alguém chamando. É no grupo. Eu vou tentar colocar. É no grupo. Vou continuar. Então, assim, partindo do pressuposto de que naquele tempo não havia um povo separado ainda, não havia uma nação escolhida, não havia um grupo, vamos colocar assim, um grupo. Imagine quão difícil foi na cabeça de Abrão receber esse chamado. Como é que Abrão se colocou naquele momento, né? Primeiro lugar, ele tinha o Senhor Deus como seu Deus já. Se os irmãos forem ver no relato da história, Abraão já tinha em seu ser a adoração ao nosso Deus. Mas era exclusividade de Abraão, né? Tanto que quando ele recebeu a visita, recebeu esse chamado de Deus, ele ficou perplexo por um ponto. Qual era o ponto dele que ele ficou perplexo, né? Ele era um homem instalado. Olha a idade dele, 75 anos. Hoje, nós sabemos, meus irmãos, que naquele tempo a expectativa de vida era bem maior, né? Mas isso não quer dizer que hoje seja diferente. Hoje nós recebemos o chamado do Senhor Deus, nessa geração nossa, que a expectativa de vida muitas das vezes não chega nem até 75, não é? Imagine receber o chamado aos 75 anos de idade. Naquele tempo, Abraão recebe o chamado do Senhor e diz: eis-me aqui, Senhor, estou pronto. E imagine a dificuldade que seria deixar tudo aquilo a qual ele conquistou com muita luta, com muito labuta, com muito empenho, sair daquele local e ir para outra localidade. Mas ele não temeu. Ele não temeu. Um dos pontos do chamado que nós devemos entender é que o chamado é irresistível, meus irmãos. O chamado do Senhor Deus é irresistível.
Eu creio que todos, nesse ano agora de 2021, devem ter recebido algumas atividades na igreja, né? Quão importante é, nesse momento, nós assumirmos essa responsabilidade. Por quê, meus irmãos? Vamos nos colocar, como diz, no túnel do tempo agora. Vamos passar por algumas etapas na vida da humanidade, que observar as dificuldades e enfrentar as dificuldades. Mesmo em meio às tempestades, todos os homens aceitaram o seu chamado, né? Foi assim com Davi, foi assim com José, foi assim com Moisés, foi assim também com outros homens e mulheres também. Mulheres tiveram os seus nomes inseridos na palavra do Senhor Deus. Não foi por acaso não, minhas irmãs. Nós temos enfatizado muito o papel importante que o próprio Senhor Jesus Cristo deixou na vida das mulheres, né? Ruth abandonou o seu povo para seguir ao Deus soberano, abriu mão. Nós pregamos no final do ano um sermão, abrindo um adendo nessa nossa fala. Nós pregamos no final do ano, o culto da virada, como muitos falam, a respeito da teologia do deixar. E antes de iniciar o sermão, nós fizemos uma pergunta à igreja: o que você deixou nesse ano de 2020? O que você deixou ou abriu mão nesse ano de 2020 em prol da vontade de Deus, ou para viver o chamado a qual Deus te deu? Meus irmãos, o ano de 2020 foi um ano muito difícil. Sim, foi muito difícil para todos. Mas foi um ano que, na segunda parte desse sermão, vocês vão entender que as provas, elas vêm exatamente para que Deus possa ver o tamanho da nossa fé. Até que ponto nós acreditamos nesse Deus. O capítulo 18, abram suas Bíblias também. Capítulo 18 de Gênesis, verso 2, diz assim, ó: levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens de pé em frente dele, vendo, correu da porta para a tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Essa parte aqui, meus irmãos, também inserida no chamado. Deus chama, mas Deus faz alguma promessa. Todos os homens de Deus que receberam o chamado e a promessa. Esse momento aqui de Gênesis 2, Gênesis 18, 2, e enfatizando também o verso 10, que diz assim, ó: disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará luz a um filho. Sara o estava escutando, e por a porta da tenda atrás deles. Meus irmãos, imagine nós nessa situação, recebendo o chamado aos 75 anos de idade. Primeiro ponto, a idade. Muitos falam que não vou fazer mais a obra do Senhor Deus porque eu estou em idade avançada, eu não tenho mais. Quem tem essa responsabilidade são os jovens. É Estevão, é Raquel, é Marivalda, né? É Rebeca, né? De Eliezer. A responsabilidade desse chamado de atender a obra do Senhor Deus em 2021 é desses jovens. Eu estou cansado. 2020 foi desgastante para nós. Não, meus irmãos. Olha a promessa que Deus faz. E na visão de muitos, essa promessa ela é impossível, né? Primeiro, Saraí era estéril. Como é que Deus vai fazer uma promessa a uma pessoa que não pode dar filhos, não pode gerar filhos? Viu? Meus irmãos, aquela palavra que muitos utilizam e muitos usam,
que diz: o meu Deus é o Deus do impossível, eu sirvo a um Deus do impossível. Em 2020, meus irmãos, esse Deus do impossível tornou-se impossivelmente mesmo ser visto na vida de muitos, porque colocaram os problemas à frente da soberania de Deus, colocaram os empecilhos na frente desse Deus soberano. E é isso que nós não devemos e não podemos deixar que isso aconteça. Se Deus nos chamou, é para que nós sejamos o diferencial nessa geração. Não importa a idade, importa a tua atitude. E qual foi a atitude de Abraão, primeiro passo, quando o Senhor Deus fez o chamado a ele? Aceitou, né? O primeiro ponto é aceitar. O segundo ponto, que Abraão, e no entanto é chamado pai da fé, foi exatamente declarar a fé no Deus soberano. Porque imagine, um homem avançado de idade pegar uma missão tremenda como essa, de ser pai de uma nação. Mas para ser pai de uma nação, ele teria que ter filhos, não é? E no entanto, sua esposa não poderia ter. E assim foi. Ele acreditou. Ele acreditou. Chamou Sara, chamou seu sobrinho Ló e falou: nós vamos sair daqui para tal canto, porque Deus vai nos guiar. E depois falou para Sara: Sara, o Senhor Deus falou comigo e fará de nós uma grande nação. Primeiro impacto de Sara também, eu creio que foi susto, né? Porque como é que pode uma pessoa estéril, não poder gerar filhos, ser mãe e pai de uma grande nação? Mas o texto da palavra do Senhor Deus, no capítulo 21, olha o que diz, para confirmar isso. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Verso 2, para enfatizar ainda mais. Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Meus irmãos, a promessa de Deus não falha. A promessa de Deus não tarda. Ela é no tempo certo e no tempo a qual o Senhor Deus mesmo declarou. Se nós estamos hoje vivendo o chamado de Deus e esperando que tudo aconteça em nosso tempo, nós estamos enganados. A promessa de Deus, ela não falha e ela não tarda. Ela é no tempo certo e ela vem se cumprir. Não adianta nós fazermos ou criarmos meios para que essa promessa ela seja efetivada em nossas vidas. Sabe por quê? Os irmãos sabem de um grande erro de Sara ao tentar, vamos falar essa palavra, usar esse termo, ao tentar se colocar no lugar de Deus, não é? Os irmãos sabem o grande erro que foi cometido nesse tempo, né? Primeiro, a promessa da grande nação, a promessa de ser uma nação cujo número de filhos seriam maior do que o número das estrelas, do que a areia do mar, foi dado a Abraão e a Sara. Não foi dada a outra pessoa. Quer dizer, o chamado é seu, a promessa é sua. Por isso que eu falei, meus irmãos, não joguem ou não lancem a outros aquilo a qual Deus colocou em tua vida. Por isso a pergunta foi: chamado e promessa fazem parte da caminhada da santificação? Cada um de nós temos um chamado específico. Cada um de nós temos que cumprir as metas a qual o Senhor Deus estipulou para cada vida. O que aconteceu com Sara? Sara achou
que o seu ventre era seco, não daria fruto. E pegou uma das suas servas, né? E deu a seu esposo. Daí surgiu o seu filho Ismael. Viram? Querer consertar, ou na visão dela, querer ajudar uma promessa. Não precisa, meus irmãos. A promessa de Deus que ela fez a você, não é por teu intermédio, ou não é por nosso intermédio, que ela vai se cumprir. Ela se cumpre na vontade de Deus e no tempo de Deus. Quer dizer, a Sara deu Agar para que pudesse ter relações com Abraão e no mesmo tempo crendo que através do filho de Agar seria cumprida a promessa de Deus. E não é. E não foi. E nunca será, meus irmãos, uma promessa de Deus feita por intermédio ou por meio das nossas ações. Deus é único em sua vontade. Ele não faz nada conforme a vontade do homem. Muitas das vezes nós queremos olhar para as situações e falar assim, ó, isso aconteceu porque eu dei uma ajudinha, eu dei uma forcinha. Não. Quem entende o verdadeiro chamado em sua vida, quem entende as promessas de Deus em sua vida, sabe que não há intermédio ou interferência alguma nossa. E se tiver, meus irmãos, podem ter certeza, muitas delas são desastrosas. O segundo ponto dessa manhã, primeiro ponto é o chamado, né? Atitude de crer e atitude de obediência. Agora o segundo ponto que diz, e eu vou pegar novamente a fala do nosso diácono Marcos. Ele falou que quem tem o chamado em sua vida, com muita propriedade, meu irmão, parabéns, não está livre de não passar por problemas. Eu pergunto aos irmãos, ano de 2021, houve algo diferente em nossa vida, em nosso viver, diferente do que o homem natural passou? Não. Nós sofremos as mesmas perseguições da doença. Muitos enfatizaram ainda mais o temor. E depois nós vamos falar sobre isso, meus irmãos. Se os irmãos me permitirem falar um pouco a respeito desse mal. Mas muitos enfatizaram, demonizaram essa enfermidade. Muitos colocaram como se fosse a coisa mais, como diz a história, o ápice da humanidade. Nós sabemos que isso não é verdade. E as Sagradas Escrituras nos dizem sobre isso, né? Mas nós perguntamos aos irmãos, as provas, elas vêm sobre a vida dos seus? Sim. E todos vocês, todos nós sabemos disso. As provas vêm. Eu louvo a Deus, meus irmãos, sinceramente, eu louvo a Deus que cada vez que eu olho os irmãos, cada vez que nós participamos das lives, que essa aqui, voltamos novamente com as lives, eu louvo a Deus porque eu vejo todos vocês bem, gozando da saúde, mas é porque vocês estão principalmente perseverantes, vocês estão crentes na promessa de Deus em suas vidas. Não que nós devemos ter medo do mal que está assolando a humanidade, mas nós precisamos ser prudentes e termos cuidado. Sim. E o texto que diz na palavra do Senhor Deus, olha a provação de Abraão. Gênesis 22, 2, que diz assim, depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu,
eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece ali em holocausto sobre um monte que eu te mostrarei. Meus irmãos, imagine essa prova que Abraão estava passando. Imagine essa luta que Abraão iria enfrentar. Eu não vou fazer essa pergunta aos irmãos, até porque eu vejo aí que tem muitas crianças, muitos jovens, muitos adolescentes, mas se coloquem no lugar de Abraão, tendo que abrir mão daquilo que era mais precioso em sua vida. Coloquem-se no lugar de Abraão, quando o Senhor Deus falou: Abraão, toma teu filho, teu único filho, e oferece em sacrifício. Meus irmãos, as provas que Deus nos coloca, como muitos já sabem dessa frase, Deus não dá a ninguém um peso que não suporte. É esse Deus a qual nós servimos, meus irmãos. As provas que Deus nos dá é porque nós podemos sim suportá-las. Nós confiamos. Volto a enfatizar, meus irmãos, aquela consciência ou discernimento que nós precisamos ter, segundo a palavra de Deus e através do Santo Espírito. São duas coisas que muitas das vezes, quando nós estamos passando por dificuldades, nós esquecemos. Primeiro, de consultar a palavra do Senhor Deus. Segundo, de saber que tudo que está sendo vivido, ela tem a direção de Deus, mas somente os que estão em espírito podem entender. Nós entendemos que nessa vida existe duas situações a qual nós vamos nos deparar com as coisas de Deus. Ou você está no fruto do Espírito, ou você está no fruto da carne. O interessante de Abraão era que Abraão estava intensamente, e olha que naquele tempo a ação do Espírito Santo não é como de hoje, mas Abraão, se nós fôssemos lançar Abraão do tempo de lá para cá, Abraão estava vivendo 100% segundo o Espírito, segundo a vontade de Deus, e tendo discernimento de Deus. Abraão não titubeou, meus irmãos, nesse pedido, nessa prova que Deus lhe pediu, né? E Abraão foi lá e cumpriu cabalmente. E olha o que diz aqui no verso 12. O verso 12 diz, do mesmo texto do capítulo 22, verso 12. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Volto a falar sobre o sermão de domingo da virada. A teologia do deixar. Quantos estão dispostos a abrir mão? Não falo a chegar a esse extremo da prova a Abraão, de abrir mão do seu filho. Mas quantos estão dispostos a abrir mão do seu medo? Quantos estão dispostos a abrir mão das suas vaidades? Quantos estão dispostos a abrir mão, ou a teologia do deixar? Que Deus habite em seu coração, para que se cumpra assim a sua palavra. Meus irmãos, tenham certeza que a palavra de Deus, todos falam, a palavra de Deus, passam os céus e a terra, mas as palavras de Deus irão se cumprir,
Entendam, servo do Senhor, servo do Altíssimo, todos vocês ou todos nós que dizemos ao mundo que somos parte, como o diácono Marco falou, quando você é chamado, você faz parte de um grupo, você é inserido nesse grupo. As promessas do Senhor Deus, através das Escrituras, também se cumprem em você, se cumprem em mim. Quer dizer, nós fazemos parte e estamos inseridos também na palavra do Senhor Deus. Nós precisamos entender, meus irmãos, que Deus tem preeminência em nossas vidas. Deus está acima, a sua vontade está acima de qualquer risco. E quando nós falamos que vivemos à mercê da vontade do Senhor Deus, a tal expressão, já não vivo o versículo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E essa convicção que nós temos, meus irmãos, nós não temos medo de perder filhos, nós não temos medo de perder parentes, nós não temos medo de perder bens, nós não temos medo de perder nada, porque tudo que temos hoje é Deus que nos deu. Essa é a prova que Deus nos dá do seu grande amor por nós. O Senhor Deus vai nos tentar apenas à medida daquilo que nós suportamos. E saiba você, servo do Senhor, Deus do Altíssimo, as provações te fazem ou nos fazem crescer mais e mais. Ela nos deixa num patamar ou nos colocam num patamar acima. Usando a expressão do diácono Marcos, muitos vivem a vida, a caminhada, dando 2 passos à frente e 3 passos atrás. 2 passos à frente e 3 passos atrás. Essa não é a vida de um cristão. O nosso caminhar é intenso. O nosso caminhar é constante. O nosso caminhar é sempre para frente. Olhando sempre o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, e para encerrar esse texto da Abraão, o chamado e as promessas. Saibamos, meus irmãos, que da mesma forma como Deus chamou Abraão, da mesma forma que Abraão passou por muitas provas, nós também vamos passar por muitas provas. E vai chegar um momento que o Senhor Deus vai pedir a prova cabal a ti, ou a mim também. Será que estaremos preparados para obedecer ao nosso Deus? Será que estaremos preparados para dizer ao Senhor Deus, eis-me aqui, Senhor? Bem difícil, né, meus irmãos? Haja visto que a humanidade está vivendo um terror sobre a doença. Mas que não seja essa doença, o Covid, a barreira que impede você de prosseguir na comunhão com o Senhor. Eu me lembro, finalizando esse estudo, me lembro da parte quando o Senhor Jesus lá no Calvário disse, Pai, está tudo consumado. O que foi que se rasgou, meus irmãos? De cima a baixo. O que foi que se rasgou? O véu. O véu. Meus irmãos, nós tínhamos uma barreira com o Senhor Deus. Nós tínhamos uma barreira com o Senhor Deus. Era esse véu, só quem tinha direito a adentrar no Santo dos Santos eram os sacerdotes, que poderiam falar com o Senhor Deus, que poderiam levar ao Senhor Deus as nossas ofertas, que poderiam, eles eram homens escolhidos para tal coisa, né? Mas quando o véu se rasgou e Jesus Cristo nos deu direito, acesso direto ao Pai, sem intermédio de ninguém, sem interferência de ninguém,